autoestima. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiência, é claro, mas é justo observar que todos nós nos achamos no caminho do progresso. André Luiz. Quando nos defrontamos com os nossos erros, limitações e fracassos, nós tendemos a rebaixar os níveis de nossa autoestima, com graves prejuízos para a nossa vida. O cultivo do desprezo por si mesmo pode ser comparado a esse vírus que ataca nossos computadores, desconfigurando o sistema operacional. É como se perdêssemos o foco de nossa imagem verdadeira, que é a do Filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, e passássemos a nos enxergar como uma pessoa incapaz, medíocre, sem nenhum valor. Enfim, muito diferente de como Deus nos criou. André Luiz, na qualidade de médico espiritual, tenta corrigir essa distorção de nossa percepção ao nos afirmar que somos criações divinas. Você é criação de Deus. Diga e sinta isso todas as vezes em que se sentir desvalorizado, desmotivado, doente e abatido. Não se identifique com os seus insucessos. Você não é um fracassado, apenas ainda não descobriu a maneira correta de chegar ao êxito. Não é errado errar. Sem o erro, não se aprende o caminho do acerto. Somos espíritos no caminho do progresso. Isto é, ainda não estamos no topo da evolução. Aliás, falta muito a chegar lá. Isso quer dizer que precisamos lidar com o nosso perfeccionismo, vencê-lo, domá-lo, pois todo perfeccionista se exige mais do que é capaz de dar e sofre muito por isso. Sem nos acomodarmos em nossas quedas, vamos avançando pouco a pouco rumo à própria evolução. Estamos todos a caminho da luz, e quem está a caminho não para de andar, depois de levar algum tombo. Pare de falar mal de si mesmo. Pare de se criticar. Agindo assim, você somente atrairá maiores problemas em seu caminho. Saia dessa negatividade o quanto antes. Faça algo de bom por si mesmo, e isso pode ocorrer agora mesmo, por meio de um olhar de bondade e de uma palavra de estímulo para você. É assim que Deus lida com você. Não olhe tanto para a sua sombra. Mire em direção à luz. Então, esse ensinamento vem nos orientar a necessidade de sermos tolerantes com a gente mesmo. Muitas vezes, pelo fato de não termos tolerância e de querer tudo do jeito que a gente planeja, seja lá o que for, quando algo não sai de acordo com os nossos desejos, nós nos tornamos intolerantes com as nossas deficiências, nos colocando acima da condição evolutiva que temos, que é a do ser humano. O planeta Terra sendo um planeta de provas e expiações, nós temos que entender e temos que administrar também as nossas imperfeições. Isso não quer dizer que nós não temos que melhorar a cada dia, nos tornando seres humanos um pouco melhor. Esse é o caminho do progresso e esse é o caminho de podermos um dia habitarmos planos mais felizes. Então, ser tolerante conosco mesmo é domar os nossos instintos. Porque muitas pessoas têm dificuldade de lidar com as frustrações. Eu acho que quase todos nós, com as frustrações, com as contrariedades. E esse sentimento de perfeccionismo e muitas vezes egoísta, porque não estamos atendendo ao nosso próprio ímpeto e instinto, o nosso ego, então nós entendemos que não existe um meio termo. Ou nós fracassamos, ou nós, então, somos vitoriosos. E no planeta Terra não existe esses extremos. O que nós podemos conquistar são pequenas vitórias diante da nossa vida. E nós nunca vamos estar sendo sempre vitoriosos.
nós vamos fracassar muitas e muitas vezes até que haja realmente o aprendizado a respeito daquela condição. O fracasso é a forma que nós temos de poder entender que aquele caminho não é o ideal, aquela escolha não foi a ideal para conquistarmos o êxito. É assim que fala o ensinamento de André Luiz. Mas em momento nenhum devemos esquecer que nós somos criações de Deus, criaturas de Deus e filhos de Deus. E como eu estava falando com um amigo ali fora, Deus nos conhece pelo nome. Nós somos seres únicos, imperfeitos sim. Afinal de contas, nós somos terráqueos. E aqui nós estamos lidando com todo esse conflito de aprendizado, com todo esse conflito de aprender com o erro para poder então galgar o caminho da evolução. E toda vez que nós nos entregamos ao desânimo, de nos sentirmos fracassados, de nos sentirmos frustrados, impotentes, e continuarmos olhando por esse lado, que é a nossa sombra, que é o nosso lado treva, nós vamos alimentando a semente do mal dentro de nós, a semente das trevas que já existe em nós. E que nós estamos aqui, nesse plano, a fim de transformar essas trevas em luz. Não só as nossas, mas a do nosso semelhante também. Então nós precisamos olhar um pouco mais para cima do que olhar para baixo desanimado. Quando nós olhamos para cima, nós vamos nos lembrar de quem está acima de nós e que está sob o controle de toda essa situação, apesar de parecer um caos. Falando até, ampliando até na questão do nosso planeta e, em especial, atualmente do nosso Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que confiar, porque fica a impressão de que está tudo uma bagunça, de que ninguém mais tem a boa intenção de fazer a diferença. E muitas vezes cogita sobre nós a ideia: será que Deus não está vendo? Por que tantas pessoas estão impunes? Há um alvoroço, há muitos comentários, muitos processos judiciais que acabam que sempre em nada, por falta de provas, que as provas estão aí muito visíveis. Então nós, às vezes, perguntamos para Deus o que é que está acontecendo, que tanta gente está impune. E, na verdade, o que está acontecendo é que esse momento é um momento necessário. Deus não tem... Deus tem o controle de tudo. Ele sabe de tudo. Então, esse processo é um processo necessário. E eu poderia até chamar de limpeza. Porque, como a gente sempre fala, estamos próximos da transição planetária. É preciso tudo que não é verdadeiro, que é inverdade, que precisa de reajuste, vir à tona. Então, pelo certo ou pelo errado, esse caos é necessário e precisa acontecer e não foge ao olhar do nosso Criador. Não foge ao olhar do nosso Criador. Então, nós estamos no momento que nós temos que acreditar que o Brasil, o planeta em si, vive momentos de necessidade de aceleração para que possamos atingir a transição, o ápice da transição, onde haverá uma divisão
de caráter, de intenções. Então, cada um vai habitar no planeta que realmente estiver mais apropriado aos seus conceitos morais, às suas leis morais. Mas para que isso aconteça, é preciso antes essa impressão de que está tudo uma desordem. Então, tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que estava, entre aspas, escondido, virá à tona. E nós teremos momentos ainda muito difíceis. Mas o que eu estou instigando vocês à fé de acreditar, que nós não estamos sem comando, como dá a impressão. Nós estamos sobre a ordem do Pai. No momento que Ele disser, chega, agora cada um vai ocupar o lugar que merece, onde cada um vai fazer a colheita do que plantou, e quem não plantou nada não vai colher nada, a não ser um ambiente e um plano que vai estar dando a ele essa condição de rever-se tudo de novo, recomeçar de um momento mais primitivo consciencial, onde as dificuldades de convivência serão maiores, apesar de todo o conhecimento que as pessoas terão, via de regra não vai ter como se aplicar. Então, é uma consideração que eu quero fazer para vocês. O nosso Criador está vendo tudo, está acompanhando tudo. E até tem, né, um ditado, mas não cabe muito aqui, mas talvez responde alguma coisa, né? Que cada um tem o governo que merece, não é assim? Cada país tem. Pensando no âmbito espiritual, sim. O planeta Terra está passando por momentos de necessidade, de expurgo, de transformar aquilo que é mentira em verdade. E só existe uma forma, né? Não sei se eu poderia usar esse termo, mas é desmascarar aquilo que acontece. Porém, para isso, não se deve pensar em violência, revolução, confronto, porque isso só geraria mais animosidade e estaria indo contra as leis evolutivas, as leis de Deus. Vamos pensar que a transformação e a consciência tem que partir de dentro de cada um de nós. Não podemos esperar que um coletivo, ao mesmo tempo, tome consciência de qual é o melhor governo ou qualquer outra coisa nesse sentido. O coletivo não vai falar a mesma língua com tantas diferenças pessoais, de consciências, de estágios. Então, cada um de nós temos que fazer essa reflexão para dar um passo à frente dentro do nosso histórico evolutivo, pessoal. Se cada um de nós, independente de que estágio esteja, der um passo à frente, reformando um pouquinho da sua consciência, nós vamos juntos dar o mesmo passo, ainda que em momentos diferentes. Então, ou de formas diferentes. Mas temos que pensar hoje
no pessoal mesmo, no individual, para podermos atingir o coletivo. E não pensar que o coletivo teria que pensar como eu gostaria, como eu acho que é o melhor, ou como um pequeno grupo acha que é o melhor. Aí inicia-se os motins emocionais, mentais, e chega ao caos de uma revolução mesmo física, de uma guerra de vida ou morte. Então vamos acreditar. Vamos acreditar, ter fé de que esse momento é necessário e que Deus está no comando de toda realização. Vamos refletir sobre isso e vamos pensar na nossa consciência. Se cada um pensar em si, em fazer um autoexame, a gente dá esse passo. Cada um passinho à frente. E aí nós saímos desse campo vibratório denso, porque demos um passo à frente e entramos então nas camadas mais iluminadas da nossa consciência, como diz o ensinamento de André Luiz. Boa noite a todos, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.